Se depender de nós, nenhuma terça-feira será mais uma terça-feira qualquer. Nosso pódio 1919. A gente hoje vai fazer questão de entregar troféu para aquela pessoa que, mesmo sem colocar ainda em prática, só questão de tempo, mudará de jeito, de comportamento, de postura, para levar uma vida com mais sabedoria, com mais força, com mais significado. Se você vive de queixas, de reclamação, hoje talvez entenda de uma vez por todas o quanto é puro, é mágico e é poderoso agradecer, mesmo no pior dos cenários. Você lá no final dessa conversa, será que já estará merecendo também um troféu, como a Stephanie merece, como o Sandro que está aqui também é digno de? Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada mesmo. Eu sei que vocês já estão feras em dar entrevista. A Stephanie também já está craque na hemodiálise. Quantas vezes por semana você vai para a hemodiálise? Quanto tempo você passa lá? Eu vou 3 vezes por semana e fico 4 horas na máquina, né? Se tornou uma paciente renal crônica. Depois de, no ano passado, ter perdido a Catarina, fruto desse amor que é lindo demais. Inclusive, a Stephanie estava em coma quando completou 1 ano de casamento, mas já viviam juntos há bastante tempo. Teve a retirada do útero, ficou com muita, mas muita sequela. Quanto tempo de UTI? De UTI, 51 dias. Desenganada completamente pelos médicos? Desenganada a gente ficou uns 20 dias. Em torno de uns 20 dias em coma, né? Que foram os primeiros 20 dias. Você chegou a se despedir da Stephanie? A gente não queria, mas os médicos já chamaram família, amigos, liberaram visita a todo momento e não falaram diretamente que para se despedir, né? Mas a gente sentiu, né? Mas não queria. Por que isso tudo não te revolta, não te deixa indignada? Porque eu tenho fé, né? Eu acho que a justiça divina é a maior de todas. E se algo que não era para acontecer, aconteceu, Deus vai prover, né? É algo assim que eu sempre falo pra Esther, pra gente olhar o lado bom, né? O lado bom de tudo isso aconteceu. A Catarina tá tatuada. Isso. Sim. Tá no... É o pezinho dela ali mesmo? Sim. São as digitais do pezinho dela. É o tamanho real. É do tamanho real. Você chegou a trazê-la ao mundo, mas ainda com vida ou não? Não. Eu internei, né? Quando eu tava de 21 semanas, a bolsa estourou. No dia 9 de março, eu tava em casa. De 2025. De 2025. A gente tava em casa jogando videogame. E daí eu levantei me deu uma vontade de ir no banheiro. Fui rapidinho no banheiro. Quando eu cheguei na porta, saiu o líquido, né? Aí eu chamei o Sandro. A gente cheirou, não era xixi, não era, né? Não... Daí eu achei estranho. Na hora ali, eu já fiquei com medo, né? Era muito precoce e tal. Daí, 22 semanas, são 5 meses de gestação? Eu tava de 21 quando estourou, né? Aí a gente foi, meia hora a gente tava lá no hospital já. A gente chegou no hospital, deu entrada e me internaram como bolsa rota, né? Que é quando a bolsa rompe antes do tempo. Aí o protocolo da obstetra foi manter a gestação até a Catarina ficar maior e eu em repouso absoluto, para evitar, né, ficar saindo mais líquido. A gente fez exames, né? O líquido estava bem diminuído. E durante essa 1 semana ali que eu passei na maternidade, a obstetra, né, nos deixou ciente que a Catarina poderia nascer com problemas, se ela viesse muito prematura igual estava, ela poderia não sobreviver. Então, tudo isso a gente estava bem consciente que poderia, né? Mas muito esperançosos de que tudo que fosse poderia acabar dar bem. certo, né? Hoje ela teria quantos meses de vida? Ela, se nascesse no tempo certo, era para ela ter nascido em julho. Acho que 6 meses, mais ou menos. Mais ou menos 6 meses. Roda, por favor, um pouco daquilo que todas as pessoas podem ter acesso também através das redes sociais, porque vocês fazem um trabalho de conscientização do todo muito sublime.
é fora do normal o quanto cada palavra de efeito que vocês dizem ali, a gente agradece muito por compartilhar, ajudam. Ajuda a pessoa que muitas vezes não passa nem por nada parecido, mas que não tem essa resiliência. Era você ali, inchada, bastante inchada. Era eu. Tive que aprender a andar, a comer, a falar, tudo de novo. Ali bem... Você sempre foi ativa em treinos, nos esportes? Como era a Stephanie antes desse Antes tornado? A gente sempre... alimentação, a gente era bem regrado, né? No fim de semana a gente dava uma relaxadinha, mas durante a semana a gente ainda faz, né? Pesa marmitinha, tem tudo organizado, a gente sempre vai na academia. Desde que eu conheci o Sandro, né? Eu comecei a me regrar depois que eu conheci ele. Ele que me colocou na... E isso contou pontos para você estar hoje aqui pronta para falar comigo. Sim. Os médicos da UTI falaram que se eu não tivesse a vida ativa, os cuidados que eu tinha com a saúde antes, eu poderia não ter sobrevivido, né? Se fosse uma pessoa mais sedentária, não ia ter aguentado. Foi bem forte. O resumo que eu fiz agora foi só para que as pessoas entendam aonde a gente vai chegar ainda. Mas a gente tem bastante tempo agora para detalhar todo o processo e entender como que você chegou nesse estágio de dizer: eu louvo a Deus, eu agradeço, sou uma pessoa feliz, apesar, né, da dor. Para que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, encaminhe para outras pessoas na mesma situação. Quanta gente que vai em busca de uma hashtag no YouTube mesmo, sabe, querendo um consolo, uma palavra de afago, porque está num momento indescritível, delicado demais. Então, se você conhece alguém que esteja passando por apuros, encaminhe essa conversa. Tá? Que seja luz, que o Espírito Santo esteja aqui e que nos ajude. Vocês já tinham casado, planejaram a Catarina ou não? Sim. Foi uma gravidez planejada. Planejada. Como foi para você ter o teu parto já sabendo que ela já não estava mais viva? Como é isso para uma mulher? É muito triste, né? No dia 17 de madrugada, eles vinham fazer as auscultas, né, dela, e já foi difícil achar o batimento cardíaco dela, foi difícil. Daí veio enfermeira, veio médico, e ninguém achou, e daí ninguém mais apareceu, né? Aí no outro dia, bem cedinho, né, isso foi durante a madrugada, no outro dia bem cedinho vieram falar que era para mim ir até uma outra clínica fora do hospital fazer a morfológica que já estava marcada. Então daí eu já amanheci mal nesse dia, mas mesmo assim eles me enviaram, a gente foi de ambulância, o Sandro sempre esteve do meu lado, a gente foi de ambulância lá, só constataram o óbito dela, e daí a gente retornou para o hospital, teve um momento ali nosso, né, de choro, eu já vim chorando na ambulância, o Sandro sempre foi mais forte, né, ele que me deixou firme. Aí a gente retornou para o hospital, né, eu já sabia que ela já não estava mais ali, né, e tudo mais. E daí me mandaram um almoço, eu não queria comer. O Sandro falou para mim comer, para mim ficar forte, né. E daí nisso a obstetra me mandou mensagem no celular, falou que era para mim começar a andar, que ia fazer bem pro meu corpo, né. Que eu estava em repouso absoluto durante esse tempo internado. Aí o Sandro me ajudou, eu estava meio fraca. Daí, depois que eu almocei, eu quis ir no banheiro e tomar um banho, né? Porque eu sabia que à tarde ia vir o parto, né? Quis ir no banheiro, daí eu me senti mal. Daí ele me ajudou a terminar o banho, me secou. Aí ele foi colocar a roupa em mim. Daí eu entrei em choque, no caso do choque séptico, né? Aí ali eu vomitei o que eu tinha comido e baixou minha pressão e dali não subiu mais. Ali, o que o choque séptico causa nos órgãos? Ele... eu não sei te dizer paralisa. 100%. Ele meio que paralisa o corpo. O choque séptico é tipo a infecção no grau máximo. É. Daí a infecção vai tomando tudo.
ela... Tipo, vai dando sinais. Toma Ela conta. acordou com febre já. Aí a gente foi fazer os exames e tudo, deram medicamento, via oral, ela vomitou. Daí deram medicação na veia, que tava com febre também. Aí a gente foi lá no Fará, no hospital. Sim. Aí fez todo o morfológico e ela passou mal lá também. Foi no banheiro se trocar lá. Então a infecção É. já Já estava tava Já dando tava- sinais. Já tava lá. Aí a gente voltou pro hospital, tivemos esse momento, daí acho que ela começou a piorar daí, no banheiro. Acho que ela fez um pouco de esforço, aí conforme você esforça, acho que aumenta também a infecção. Você foi direto para uma sala de cirurgia? Não. Nesse momento que eu passei mal, o Sandro chamou a emergência, né? A equipe veio. O plantonista da obstetrícia estava em uma cesárea, então ele não pôde me atender. Então veio uma outra equipe me atender ali de emergência. Fizeram o que podia ali, já colocaram soro, né? Para poder subir minha pressão, que minha pressão baixou e não subia mais. Nisso, o doutor chamou o Sandro de lado e me explicou para ele que o meu caso era muito grave e que ele ia me enviar para UTI para induzir o parto, né? Um parto natural. Isso. Induzido, na verdade, né? Sim. Que quando eu entrei em choque, o meu corpo já começou a dar contração e querer expulsar nenê. Só que o meu colo estava muito fechado, eu não tinha, né? Dilatação nem nada. Então, eles me mandaram para UTI e induziram o meu parto. Eles colocaram, acho que a ocitocina e aqueles comprimidos para dilatar o colo do útero. Então, ali na UTI e em choque séptico, eu fiquei 4h30 em trabalho de parto. E daí eu já não tinha mais força, né? Quando foi 5h da tarde, isso foi 12h30, eu desci para UTI. 5h da tarde... a obstetra responsável por mim chegou no hospital e daí ela me mandou para cesárea de emergência. Foi ali que daí Você não tinha chegou mais a o que fazer. ver a Catarina? Não. Não, só eu vi. Só eu vi depois. Que essa demora que prejudicou tudo, né? Tipo, já tava aumentando e forçando mais e aumentou mais a infecção até, tipo, ela tá chocada que fala. E chegou um grau que chegou em choque séptico, que foi a hora que ela foi pro centro cirúrgico. A médica falou que ela chegou por um dia para dar uma parada cardíaca. A Catarina teve velório? Teve... Foi um pedido meu, na verdade. Quando a gente retornou lá da clínica onde fez a morfológica, constatou o óbito, eu até falei pro Sandro, né? Eu falei assim, eu tava chorando, a gente tava no nosso momento ali, né? E eu falei pra ele que eu queria que ela fosse enterrada, porque... eu sabia que quando a gestação, que o bebê é muito prematuro, eles não enterram, não deixam enterrar, né? Aí eu falei pra ele que era um desejo meu, que eu queria que enterrasse ela. Mas eu não pude escolher nada, né? Porque quando eu fui enviada pra cesárea, eu já tava alucinada, né? Eu já tava falando coisa com coisa, não lembro muito bem, mas eu tenho certinho na minha cabeça que eu olhei pro Sandro. Ele estava também comigo durante esse tempo na UTI, ele ficou lá do meu lado. Eu olhei para ele, pedi para ele não sair do meu lado e falei que eu queria segurar a nenê antes deles levarem. Que foi a única coisa que eu lembro assim que eu pedi. Aí depois eu já não lembro de mais nada, né? Depois disso, eu fiquei em coma, daí eu acordei só. Quanto tempo depois? Dessa primeira Desse vez, coma? foi 20 dias? 18 dias. Aí eles estubaram, depois entubaram de novo, né? Isso. No total de UTI? De UTI fiquei 51 dias. E no total em coma eu fiquei 22 dias. Você lembra do coma? Eu lembro. Da UTI? Ou... Da UTI, assim, depois que eu acordei eu lembro de tudo, né? Eu já estava bem consciente. Mas no coma eu tive alguns sonhos só, né? Que eu falo que foram algumas experiências, assim, mas foram sonhos bem aleatórios. Eu acho que coisas que as pessoas me falavam ali durante as visitas, o meu cérebro transformava em sonhos para me passar. Então, eu tive essas experiências, assim. Também saí com a Catarina, né? Durante o coma. Como ela era nesse sonho? No sonho, ela tinha... Eu acho que uns 4, 5 anos, que ela já era grandinha. Eu lembro que ela tava com um vestidinho rodado, uma meia calça branca, uma meinha de babado, aqueles sapatinhos.
E ela tinha um cabelo no meio das costas, encaracoladinho. Ele era um castanho claro, assim, não era nem louro nem castanho escuro. E tava amarrado com um laço atrás, o cabelinho dela. E ela tava correndo, brincando, e eu tinha outro filho, eu tinha um menino. E ele era mais novo, ele tinha uns 2 anos. Parecia, né? E também o Sandro tava junto, né? Ele tava com uma camisa xadrez que ele sempre usa, uma vermelha. E eu tenho aquela imagem que eu acho que ela seria daquele jeito quando ela crescesse, né? Que eu não tive a oportunidade, assim, de ver como ela seria. Que eu não pude pegar, eu tenho só uma foto dela, né? Que o Sandro, ele tirou uma foto, mesmo ele não querendo muito, a psicóloga orientou ele a tirar, porque eu falei que eu gostaria de ver ela. E isso foi muito bom também, na né, hora pra a mim. gente não tava pensando muito bem. A sorte é a gente tem uma rede de amigos bem boa, familiares. Deu um bom suporte pra nós. Fizeram até tua sessão de fotos de grávida naquela semana antes. Foi no sábado. No sábado, na véspera. Dentro do hospital. Sim. Eu deitada a todo momento. Como foi a tua reação quando você descobriu que ela teria que fazer a retirada do útero? Na verdade, foi tudo rápido, né? Isso a gente descobriu na UTI. A gente tava tentando fazer o parto. Eu fiquei todo momento, né? Como o pessoal me conhecia já lá no hospital. Você já tinha trabalhado na saúde? Eu trabalhava na saúde. Eu trabalhei 4 anos e meio no SAMU. E também trabalhei 2 anos no particular, né? Mas tua formação é engenharia civil, agora eu sou hoje é engenheiro civil. Enquanto eu estava no SAMU, estava estudando. Aí eu me formei e acabei saindo. Mas não sai de gente, a gente sabe trabalhar um pouco, manter a calma, né? Essa calma, até o pessoal surpreendeu, falou, nossa, você é muito calmo, tipo, na hora do parto ali, a Stephanie com dor ali, eu acalmando ela. Mas Deus já tinha preparado você para encarar uma dessa. Tudo tem um propósito. Aí foi. Daí, no par de todo aquele tempo, 4 horas mais ou menos ali, a médica chegou lá e falou, ó, vamos ter que fazer uma cesárea de emergência e vamos ter que tirar o útero, porque senão a Stephanie não tem chance nenhuma de sobreviver. Porque a fonte da infecção era... Foi no útero. Daí ele falou, tava eu e a Stephanie ali, né? Não sei se você lembra, que foi no finalzinho, ela tava já meio desmaiando já ali na maca, já. Tava sem força nenhuma pra fazer a contração. Aí ela falou, ó, daí você falou, não, tira pra acabar essa dor, né? Daí já pegaram e levaram. Daí ali eu fiquei na UTI, né? Ele tinha colocado uma roupa lá pra ficar na UTI. Aí depois eu fiquei lá na sala de espera. Aquela salinha lá não é bom ficar lá. Tinha outro pessoal lá, fiquei esperando o pessoal terminar a cirurgia, né? Acho que de umas 2 horas de cirurgia, eu lá, andava pra lá, andava pra cá. Parecia uma eternidade. Eu tava sozinho, né? Eu mandei mensagem pro pessoal, os amigos, família. E veio 2 amigos meus ali dar um apoio. Daí depois a médica chegou, contou tudo ali que tinha dado tudo certo, tirou a Catarina, tinha deixado num lugar lá pra eu ir lá ver, né, certinho. E com a Stephanie agora ela só dependia dela pra essas outras, as próximas 48 horas era fundamental. E pra ela tinha que... Pra reagir. Reagir, tinha perdido muito sangue na cirurgia ali. Deu uma hemorragia também. Vocês fizeram o sepultamento da Catarina? Fizemos. Que eu conversei lá, né? Primeiro tava uma incógnita se ia conseguir ou não, por causa que é do tamanho, né? Acho que tem um tamanho mínimo ali pra peso e o tamanho. Assim. Aí daí conversei com a enfermeira, com a médica lá, daí conseguimos. Daí ela falou, não precisa, hoje vai pra casa, depois amanhã a gente vê isso. Eu fui pra casa, tipo, a bebê foi na Sesc, aí fui pra casa, a gente não conseguia dormir, né? E peguei no sono, 6 horas da manhã, mas já sabia que era um caso grave, né? Desse tempo. Aí 6 horas da manhã o enfermeiro me liga. O Sandra, aqui da UTI do hospital. Aí eu falei, seria bom você vir aqui.
E as pernas balançou tudo dele. Tipo, eu tenho Você noção. tem quantos anos, Sandro? Agora eu tenho 34. Com maturidade de... Nossa, né? É, a gente já viu bastante coisa já. Tem umas experiências fora, né, Sim. do que é trivial, o que é comum para um período, para uma fase da vida. Você estava com 24. Ainda está com 24 tenho anos. 25 agora. 25 agora. Vocês queriam ter quantos filhos? Querem ter quantos filhos? Eu queria ter 2 antes dos 30. Era a nossa meta, né? Ter 2 filhos, no mínimo. 1 era muito pouco e 3 é muito. E daí eu falei, então 2 é o ideal. A Catarina vocês têm, sempre Sim. terão. Então vocês têm a Catarina e sem útero. Desejam aumentar a família de alguma outra forma? Sim. Pela adoção? Eu sempre quis ser mãe, né? A gente conversou bastante já sobre isso, porque é uma coisa que os dois têm que estar de acordo, né? Então, mesmo não tendo útero, eu também acabei perdendo um ovário na cirurgia, né? O ovário direito. Eu tenho só um ovário, então teria a possibilidade de fazer uma inseminação, né? Numa barriga solidária, que aqui no Brasil é permitido barriga solidária, né? Não tem barriga de aluguel. Sim. Mas para isso tem que ter alguém que queira muito, né? E tenha também maturidade o suficiente para poder... porque também eu entendo que para a mulher é muito difícil, imagina, gerar desapegar, um bebê e desapegar depois. Então, às vezes é mais fácil com um estranho, né? Do que com uma pessoa próxima. E aqui no Brasil é permitido apenas familiares ou próximos, né? Para ser assim, amigo, conhecido, é mais burocrático. Então, tem essa possibilidade e tem a adoção também, né? Que a adoção também seria uma opção que a gente pensa, né? Também. Mas eu gostaria mesmo de bebezinho, né? Eu sempre tive aquele sonho, eu sempre quis ter barrigão, sempre quis amamentar. Então, é algo meu, né? Se a gente for para adotar, eu penso em adotar um bebezinho, né? Porque eu quero ter aquela experiência de dar banho, de cuidar, de ter um bebê pequeno, sabe? Você hoje está na fila do transplante. Tô na fila do transplante. Eu vou oficialmente entrar, né? Daqui uns dias, uns 10, 15 dias, que vai sair o resultado do nosso exame. Você consegue trabalhar mesmo com a rotina de hemodiálise? Não. O que mudou na tua vida? Tudo. Os meus sonhos, meus planos, tudo. Que antes eu trabalhava com os meus pais, né, na loja deles. De tintas? Eles têm uma loja de tintas. Eu administrava, vendia, fazia tudo, né? E agora não dá porque eu tô fazendo hemodiálise faz 3 vezes por semana. E daí, por exemplo, que nem eu fiz ontem. Na segunda-feira, que é o pior dia, vamos supor, né? Na terça-feira eu tava acabada. Fiquei o dia inteiro mal. O que é a hemodiálise, para quem não tem intimidade com o processo? A hemodiálise, eu acabei, por causa do choque séptico, os meus órgãos pararam de funcionar. Pâncreas, fígado, rim, o pulmão parou também, eu fiquei 100% da máquina. Mas os outros órgãos foram recuperando. O meu rim não recuperou, ele colabou, ele fechou e ele não filtra mais o sangue, né? É como se fosse o coração que bombeia, né? O rim, ele faz esse trabalho, ele suga o nosso sangue, tira todas as toxinas e devolve o sangue limpo pro corpo. E as toxinas vão pra bexiga ali pra sair no xixi, eliminar no xixi. Eu não faço isso. O meu rim, ele não faz esse trabalho de filtrar o sangue, né? Então, eu dependo da máquina para fazer isso. Eu fico, no o teu sangue que sai e volta para você, filtrado. Ele sai, ele filtra na máquina. Todinho. E volta para mim, Isso ele fica nesse processo durante 4 horas. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Qual é o teu passatempo na hemodiálise? Assim, no começo era mais fácil, porque era tudo novidade, né? E também os técnicos e enfermeiros que me cuidam lá foram os que me cuidaram no hospital. Então, a gente tem muito assunto para conversar. E a gente pega amizade com as outras pessoas que fazem também hemodiálise. Então, no começo, era muito fácil. Assim, era, mais uma coisa, né?
É mais uma pedrinha, que nem a gente sempre falava. A gente tinha no Instagram, fazia os boletins diários, minhas irmãs e a minha comadre faziam os boletins e postavam. Então, era mais uma pedrinha. Todo dia eu ia tranquilamente. Porque era tudo novo. Eu já estava tão grata por estar fora do hospital que aquilo era só, né? Agora tá se tornando um peso, assim, né? Por assim dizer, eu tenho que estar lá, é uma Porque prisão. trava a fluidez da semana De tudo. Eu não posso viajar, que nem fim do ano. Não dá pra você viajar. Você fica preso ali, porque eu não posso ficar mais de 48 horas sem hemodiálise. Porque eu faço segunda, quarta e sexta. Aí fim de semana tem que ter um cuidado redobrado, porque daí fica 2 dias, né, sem hemodiálise. E daí na segunda-feira você tá mais encharcada, tem mais toxina no corpo. Por isso que daí fica mais, às vezes passa mais mal, né? Então é bem complicado para fazer tudo, né? Para fazer academia, que nem a gente sempre foi de fazer academia, eu tive que reajustar tudo. Eu faço agora na parte da manhã, porque daí eu não tô tão ruim, não tô tão fraca, né? No pós-hemodiálise não tem condição de treinar. Então, foi tendo que reajustar tudo, todos os nossos planos. Mesmo assim, vale a pena viver? Ah, com certeza. Por que vocês sorriem hoje? Né? O que faz com que vocês sintam vontade de transbordar paz, de contagiar outras pessoas? Eu vejo tanto brilho nos olhos de vocês o tempo inteiro, nos vídeos gravados, agora pessoalmente. Eu tenho pra mim que é igual o Sandro sempre me fala, né? A gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Eu tô viva. Isso é o que basta, né? Tem tanta gente que fica triste, que ou até por que muitas vezes, comigo? Por que comigo? Por que eu não tento pensar isso? Lógico, às vezes eu tenho os meus momentos de tristeza, é igual às vezes eu posto, né? Eu falo assim, eu não fico postando muito nos dias que eu não estou muito bem, porque eu não quero transparecer isso, né? Eu quero mostrar a parte boa da nossa vida, né? Que nos meus momentos tristes, que às vezes, né, que tem as datas, né, que nem todo dia 17 é o aniversário de morte da Catarina, mas é o meu aniversário de vida. Eu renasci nesse dia, então, além de estar triste por ela, eu tenho que ser grato pela minha vida, né? Não é uma obrigação ser grato, é uma escolha, né? A gente escolhe como a gente quer ver a nossa vida. Tem gente que prefere ver do lado negativo e tem gente que prefere ver do lado positivo. Eu prefiro viver pensando nas coisas boas, né? Por mais que eu esteja ali presa na máquina, eu tô viva, eu tenho a oportunidade de ver. É igual eu falo, né? Às vezes eu pego e posto. Por mais que eu tenha passado por aquilo, o mais gratificante foi ver depois o sol pela primeira vez, foi ver a chuva, sentir o cheiro da chuva, ver os carros, as pessoas, a árvore, os passarinhos. Comer num restaurante. Tudo. Sabe aquelas pequenas coisas? Escovar o dente sozinha, beber um copo de água. Você teve que reaprender o quê? Tudo. Andar, a falar, porque o tubo machucou bastante as minhas cordas vocais, então no começo, né, eu só cochichava. A comer, teve que aprender a comer. Eu sentia muita fome. Eu sempre fui bem esfomeada. E então ter paciência para engolir a comida, ter que mastigar bem para engolir, para ir não ir no lugar errado, aprender. O pior para mim é ter que ir no banheiro, não poder ir no banheiro sozinha. Nossa, quando eu comecei a tomar banho de chuveiro é uma preciosidade hoje, né? Às vezes eu pego, se eu não tô num dia tão bom, eu fico só sentada. Quando depois da hemodiálise eu fico meio fraca, eu sento num banquinho pra tomar banho, né? Eu sento e eu fico só sentindo a água do chuveiro em mim. O meu primeiro banho na UTI de chuveiro, me deixaram ficar meia hora no banheiro. Assim, eu chorava, porque é muito... Assim, as pequenas coisas, sabe? Escovar os dentes, o pequeno. A gente não é grato, porque é uma rotina, né? Que nem a gente acorda de manhã, escova o dente. Acorda de manhã, dirige. Que nem pra mim é uma dificuldade ainda dirigir, né? Porque eu perdi um pouco da visão também. Que eu tive uma hemorragia ocular. Eu fiquei pronada, né? Fiquei de barriga pra baixo. Os médicos chegaram a dizer só por Deus?
É só por Deus? Sim. Sim. Aham. Até eles falaram, né, que entregaram a minha vida a Deus, que não... À noite o médico falou, cara, nesses casos aí dificilmente passa, né? Falou assim, um dia de 100%, uns 10%, 10, 15% que passa. Que... Qual era o relacionamento que vocês tinham com Deus antes? No antes. a Steph sempre foi mais cristã, assim, que eu. Mais chegada. A gente é tudo família cristã, né? Tudo. Aí, mas nós, a gente não tava frequentando, né? E agora a gente tá indo na... Até foi um toque também, né? Precisava se apegar mais. Mas nós estamos indo. Por que é magnífico o mundo com a Stephanie? Por que seria uma perda assim inestimável se ela não estivesse mais aqui? O que eu vou falar? É um bom viver a vida com ela, né? A gente se completa, a gente conversa, a gente faz plano junto. Como que vocês se conheceram, Sandro? A gente se conheceu? Quando eu trabalhava na ambulância ainda. Tava no eu já achei que como ela trabalhava na loja de tintas, você é engenheiro civil, pensei, não, então eles se conheceram através das obras, né? Eu tava no meu primeiro ano de formado. Daí eu trabalhava na ambulância e tinha um escritório, a gente tava construindo, né? O escritório. Daí eu precisava comprar a textura. Eu tava saindo do plantão, a gente trabalha no plantão à noite. Aí eu conversando, passando o plantão pra um colega meu lá. Aí eu falei, eu preciso comprar uma textura, né, pra passar no escritório lá. Ele falou, tem uma loja bem legal lá perto de casa. Como é o nome da loja dos seus pais? Tex Tintas. Tex Tintas? Isso é. Aí ele falou assim, não, vai lá, né, tem um preço legal lá. Aí eu falei, não, vou lá então. Saí do plantão, tava até de uniforme, era pandemia já. O que tinha sobrado de você apareceu lá na loja, né, depois de uma rotina de plantão. Aí eu tava de uniforme, daí de máscara também, que era pandemia. Aí eu entrei na loja, né? Eu já vi que aquela loira só tá de máscara, vi aquele olho azul lá, né? Eu fiquei olhando assim. Daí a mãe dela me atendeu lá aquele dia. Daí a gente conversando. A mãe dela é bom de papo, gosta de conversar. Aí já me investigou tudo, já assim, do nada ali. Foi um encontro... A irmã dela é arquiteta, daí eu falei com a engenheira, você pode me dar uma parceria, tá? Aí daí me deu o cartãozinho dela, daí fui pra casa, aí eu falei pra minha mãe assim, achei a mulher da minha vida, falei. Nem tinha conversado comigo. Nunca tinha visto, tipo assim. Aí nesse dia de tarde, eu tentei procurar o Instagram dela, e não achava. Aí conversei com um amigo meu, falei, tem a menina lá, entrei no Instagram da irmã dela e procurando ela e não achava. Aí daqui a pouco aparece uma solicitação de amizade dela lá. Aí, que legal. Aí já mandei um direct pra ela lá. Isso foi no sábado, né? Foi no sábado. Na segunda a gente saiu? Na segunda a gente saiu a primeira vez. Saiu foi muito rápido. Amar já dá trabalho. Sim. Quando tá tudo como manda o figurino, nos padrões. Sim. Em que você pode passar a tarde, chamá-la para tomar um sorvete, sair, correr no lago, enfim. O que você mais admira nele agora? Sabe, nessa tua nova versão? O cuidado. Em todo momento ele cuidou de mim, ele não saiu do meu lado. Ele dormia na UTI. Eu acordei do coma no sábado, no domingo ele já começou a dormir lá do meu lado e ele não saiu do meu lado até o último dia. Até eu ganhar alta, ele dormiu do lado do meu lado. Numa poltrona, todo desgonçado lá, mas dormiu. E ele saía de lá só na parte da tarde, daí outra pessoa ficava cuidando de mim. Ele ia, fazia todas as correrias de obra, tomava banho em casa, comia também, porque na UTI, né, lá não tem comida pro acompanhante, era só pra mim. Então ele ficava sem comer, ficava sem tomar banho pra me cuidar. No aniversário dele, eu falei pra ele, né, falei, amor, vai comer uma pizza com seus amigos, né, vai aproveitar, festeja teu aniversário. Ele falou que não tinha graça nenhuma ele sair de lá sem eu estar lá com ele, né. Então, a parceria,
o comprometimento que ele fez comigo lá no altar da igreja, ele cumpriu e cumpre até hoje. Ele me leva por toda consulta, ele tá comigo, nas hemodiálises ele me leva, tô passando mal, ele tá do meu lado, eu tô com dor, ele me ajuda, às vezes me dá cãibra, esses dias até me deu cãibra de madrugada. Ele acordou e me ajudou e eu nem lembrava. Então, tudo isso faz eu amar cada vez mais ele, né? E admirar ela fica ele. gatíssima até com um vestígio daquilo que viveu no lábio. O que marcas você tem do tempo em que você ficou hospitalizada? Tenho cicatrizes de punção, aqui eu tinha um catéter de hemodiálise, no pescoço várias cicatrizes de punção. Essa foi a que mais mostra, né, que é a do lábio. Aqui tá com um pouco de maquiagem que tampa, mas ela é mais vermelha, né, fez uma ferida bem grande por causa do tubo. Na cabeça eu tive vários machucados, eu fiquei bem careca, até por isso que meu cabelo tá curtinho. Eu perdi bastante cabelo, né, por causa do cadarço do tubo. A da cesárea, né, tem uns pontinhos de dreno que foi usado, né, que gerou coleção de líquido na barriga e tal. Mas a mais, assim, é no coração, né. A cicatriz que não mostra é a pior. Tem a no pé? A do pé é a mais marcante, né? Que eu falo que foi a marca que Jesus deixou em mim. Até eu não postei sobre isso ainda no meu Instagram. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque ninguém sabe como fez essa cicatriz. E eu tenho certinho a marca das chagas no meu pé. Posso te mostrar a foto? Por favor, sim. Eu tenho uma foto que eu tirei no hospital. Aqui tá minha irmã e minha comadre fazendo massagem, mas deu 2 furos assim, ó, no meu pé. Ninguém sabe. Ninguém sabe como do fez. Do hospital, como que... Até em conversa com um técnico que me cuidou lá, ele falou que quando ele chegou, ele olhou, ele deu 2 passos pra trás, assim. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? E ninguém tinha colocado nenhum tubinho ali, nada? Nada, não foi punção, não foi... porque eu fiquei pronada, só que eles fazem uma proteção, né, pra não dar lesão, então não foi da prona. Não sabe. E você ainda tem esse sinalzinho ali no pé? É uma cicatriz que ela ficou. Não vou mostrar aqui, mas já tá na tela ali. Depois eu te envio a foto. Isso. Nossa, compartilha isso também. Como tem sido a ligação de vocês com todos que comentam, que perguntam, o que as pessoas querem saber? Como elas também colaboram com a recuperação psicológica, sentimental, emocional, física até, de vocês? Eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo, de muitas pessoas que falam que eu ajudo elas, pessoas de outro país que falam assim, nossa, eu tenho depressão, ver como você está bem me ajuda, me faz ver a vida de outra maneira. Uma mensagem que me marcou muito foi de uma mulher, eu estava indo no hospital, foi um vídeo o primeiro vídeo que eu postei, e eu postei sem intenção nenhuma. Eu tinha feito um vídeo pro pastor da igreja, que o pastor que fez nosso casamento, ele mudou, ele mora em Balneário agora, e eu fiz um vídeo para ele passar para a igreja lá onde ele tá agora, como né? Como um testemunho. Isso, como um testemunho. Eu fiz sem intenção de postar aquele vídeo. E daí minha irmã viu e falou, posta, né? Acabou que a gente postou o vídeo e eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela falou que ela estava prestes a tirar a vida dela quando apareceu o vídeo que viralizou, um dos vídeos, né? Apareceu o vídeo no perfil dela, ela assistiu, ela falou que mudou forma de ver a vida dela por causa do meu vídeo. Aquilo foi um choque tão grande pra mim, porque foi uma coisa assim que eu fiz que não custa nada pra mim contar o que aconteceu, né? E aí você compreendeu qual seria o teu papel a partir dali? Eu penso que pode ser que seja o meu propósito, né? Contar a minha história e fortalecer a vida das outras pessoas. Mudar a forma delas verem o mundo, né? Que tem pessoas que pensam que a vida acabou porque tem uma dívida, porque tem uma doença ou alguma coisa assim, mas não é o fim porque da vida. terminou um relacionamento. Também.
ou tira a vida de outra pessoa por isso também, né? Eu acho que o mundo ele tá muito bagunçado, né? As pessoas perderam um pouco da noção de ver a vida como tem que ver, né? De amar o outro como tem que amar. Então, eu acho que pode ser que seja o meu propósito contar um pouco da minha história, ver como não é o fim do mundo, né? Que nem tem muitas pessoas que falam, eu tenho problema no rim, eu tô fazendo hemodiálise, e agora eu vou morrer por causa disso. Não, é tudo uma fase, né? Às vezes eu também tenho os meus momentos que eu falo, eu não queria ir hoje. Aí o Sandro fala, calma, vai passar. É igual com o meu corpo. Antes eu sempre tive, né? Eu treinava, a gente quer estética. Vaidosa. Eu sempre fui vaidosa. Meu cabelo sempre foi meu xodó. Pra cortar o meu cabelo foi um peso muito grande pra mim. Então o Sandro sempre fala assim, calma, vai passar. Quando eu pedi pra ele tirar uma foto do meu corpo, logo que eu saí do hospital, né? Eu comecei a chorar porque não se reconhecia ali. Não. E daí ele falou, calma, isso passa, você vai voltar ao corpo que era, é só uma fase. O cabelo cresce. O cabelo vai crescer, o corpo vai voltar. Né? Então eu penso assim, pelo menos eu tenho condição, que nem eu tenho a visão um pouco comprometida, né? Pouco, agora, né? Ela tá bem pouquinho embaçada ainda, a minha visão. Mas eu consigo ver a luz do sol. Olha que dádiva, né? A gente vê o mundo. Ver um passarinho voar, eu tenho audição para ouvir. Então, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, né? Não olhar só aquilo, eu não tenho rim. Mas tem solução, né? Eu tenho uma máquina para me manter viva, né? Então, a gente... Como foi dar suporte psicológico para a família também da Stephanie? Para sua, enfim, para os amigos mais próximos, porque quem podia ficar lá dentro no hospital era você. Sim. Não, eu comecei ficando, né? Daí depois, nos horários de visita, ia trocando para eu poder dar uma descansada. Daí. Que no começo ali, não é permitido não ter que ficar acompanhante. Mas a Stephanie era um cara diferente porque no primeiro dia que ela tiraram o tubo dela, né, depois de 20 dias, ela simplesmente acordou lá, ela estava num quartinho isolado, que ela pegou uma bactéria multiresistente e já ficou em isolamento. Aí, era de noite, madrugada lá, o pessoal ficava passando assim, acho que ela precisava, tinha feito necessidade, né, usar a fralda, e tinha enchido a fralda lá. Aí, ela chamando o pessoal, tentando chamar, ela não conseguia falar. Aí nisso, ela tinha as grades assim, ela colocou uma perna depois da outra e tentou sair andando, só que ela não tinha força nenhuma. Da UTI! Da UTI dela, caiu lá. Isso foi na sexta-feira. Daí no sábado eu conversei com o psicólogo lá, ele falou, não, você pode ficar durante o dia, né? Aí ela falou, não, se você não ficar, eu vou fugir. Eu vou fugir, daí... Eu tirei a sonda, tudo. Ela arrancou a sonda lá, deu trabalho, pessoal. E você estava consciente? Eu lembro desse episódio, eu lembro disso, só que eu tava meio confusa ainda, porque quando eu tentei sair, eu não lembrava onde eu tava, não lembrava quem que eu era. E você se sentia capaz, sim, naquele impulso de levantar? Eu não sei da onde eu tirei força pra conseguir, porque eu lembro que eu tirei a sonda, porque eu tava ali, mas eu não lembrava quem que eu era. Foi bem confuso ali naquele primeiro momento, né? Quase enlouquecedor. Eu não conseguia falar, porque minha voz não saía. Eu não conseguia enxergar, porque minha visão tava muito ruim. Ela deu uma boa recuperada depois que eu saí do hospital, mas estava bem ruim a visão. Então, eu tava muito confusa. Eu não lembrava que eu tinha perdido a Nenê. Então, eu não sabia quem que eu era, mas eu lembrava do Sandro. Dele eu lembrava. E daí eu tava procurando ele, né? E eu tinha feito o cocô e eu tava muito assada. E tava me doendo muito. Porque imagina, tanto antibiótico, sim, tanta coisa, né? E daí eu arranquei todos os negócios, tirei os monitoramentos, né? E fui com uma perna, não sei de onde que eu tirei força, porque daí depois, quando eu tinha que andar, eu não tinha força, né? Fui com um pezinho, eu senti o gelado do chão, fui com a outra perna, daí eu fiquei em pé, assim, quando
Ergui em pé, eu fui pro chão. Daí veio a equipe inteira, né? Daí eles me amarraram, né? Porque teve que conter, porque eu queria sair dali, né? Aí quando eles vieram, eles me chamaram pelo meu nome. Daí E eu você lembrei. ainda tinha o corte da cesárea. Sim. Tudo. A minha barriga, ela não fechou. Como a infecção foi muito forte, ficou um buraco na barriga, né? Ficou um buraco assim, e eles só tampavam e tinha que ir fechando de dentro pra fora aquilo, né? Então tava aberta a minha barriga. Aí eu caí daquele jeito. Eles me falaram, me chamaram pelo nome, daí eu fui recordando. Daí eles falaram, você não pode fazer isso, você vai se machucar. Daí eu comecei a chorar, porque daí eles me amarraram. Daí eles falaram, olha, a gente vai ter que te amarrar, porque você vai fazer de novo. E eu ia fazer de novo, né? Porque eu queria sair dali, eu queria o Sandro. Aí no outro dia o colega dele, que inclusive estava me cuidando, né? Aquela noite, ligou pra ele e falou, a Stephanie tentou fugir aqui. Daí ele foi lá, me falou que eu não podia fazer aquilo. Aí eu fui retomando a minha consciência, mas desde aquele momento eu tenho lembrança, eu lembro de tudo. Daquele momento em diante. Eu recordo de tudo. O que vocês desejam do futuro, do presente, do como vocês enxergam com tanta frequência boa, vibração, enfim, daquilo que vocês queiram dividir com a gente, que diz que muita coisa a gente nem conta, né? Mas como que vocês se veem logo ali? Eu gosto de seguir pé no chão, não gosto de planejar muito o futuro, né? Daí eu falo pra ela, vamos fazer primeiro. Ela falou da adoção, eu falei, não, mas vamos primeiro atrás questão do rim, transplante. Um dia de cada vez. Então vamos ver o transplante, depois tiver tudo. Agora acabou, fizemos um monte de exame pro transplante, fizemos o exame de compatibilidade, daí agora tá na fila. Vai ter o resultado para ver se alguém da família que fez o exame é compatível. Daí se tiver é mais rápido, né? Senão ela entra na fila de doador falecido. Daí depois a gente pensa em adoção ou alguma coisa do tipo. Assim. Eu já sou mais sonhadora. Eu já coloquei minhas metas, tudo que tinha direito, até viagem eu coloquei, né? Só que o Sandro dele é mais pé no chão, isso que é o bom, daí ele me coloca ali também, ele me segura, né? Tem um equilíbrio. Se depender de mim, eu vou querendo meter o pé pelas mãos. Mas... Tem que controlar gasto, tudo. Ele controla tudo. Mas isso é bom. Eu acho que o primeiro passo agora é o transplante, né? Que é o principal, né? Para poder fazer o resto, eu preciso disso, né? Que a máquina de hemodiálise ajuda, mas também ela prejudica também. Aí o ideal é o transplante. Porque o transplante também é um tratamento, não é definitivo. Mas tem uma vida melhor que na hemodiálise. Se vocês quiserem aproveitar para fazer um apelo para quem não pensou em ser doador de órgãos, ou porque imagina, são os extremos, né, no nascimento, no hospital, ou na morte, e aí naquela hora a pessoa tem que definir, muitas vezes essa vontade da pessoa nem foi declarada em vida, manifestada, caso, né, vocês não tenham no círculo familiar alguém que possa ser o doador. Que tem muita gente, na verdade, né? Tanto que a gente foi lá para Curitiba fazer o teste de compatibilidade, foi o Sandro quis fazer o teste e 2 irmãs minhas. E lá, conversando com o pessoal lá, né? A gente sempre, quem tem um problema, vai conversando com o outro, né? Vai contando a história e tal. E lá, realmente, tinha uma mulher lá também que falou que ninguém da família dela podia doar, ela teve que ficar na fila. E existem muitos casos desses. Então, se a pessoa já não vai usar aquilo, entendeu? Por que não doar, né? Eu sempre falava pra minha família, tanto a minha irmã, agora a gente tem mais essa conversa mais aberta, né? Mas a gente sempre falava, o que puder usar ali depois que a gente vai embora, porque já não vai usar mais, né? Então, tem muitas pessoas que podem ser salvas, se eu não me engano é 8 ou 9 pessoas que podem ser salvas por um doador. Então, é uma qualidade de vida que você está proporcionando para o outro, sabe? Não é só ali, vai tirar tudo. Não, a pessoa não vai mais usar ali, né? Vai virar pó,
do pó viemos, pro pó voltaremos, né? Então, a pessoa já não vai usar, não custa nada, né? E vai dar uma qualidade de vida melhor. É igual o Sandro falou, o transplante também não é a cura do problema. Ele é um tratamento para gerar uma qualidade de vida para a pessoa. Eu vou acompanhar o resto da minha vida. Eu vou ter que estar indo no médico uma vez a cada 2 meses pro resto da minha vida por causa disso. Eu posso ainda ter chances de ainda perder o órgão futuramente. Isso não é algo definitivo, né? Então, é uma sequela que, infelizmente, ficou pro resto da vida. Mas se depender de você... Se depender de mim, eu vou cuidar bem, né? Do rinzinho que vier. Mas eu penso que... então, muitas pessoas não falam sobre a doação de órgão porque pensam que nunca vai acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia passar tudo isso com meus 24 anos de idade. Nunca imaginei que eu ia estar ali entre a vida e a morte com essa idade. Eu pensava, eu tinha muitos planos. Você já tinha um quartinho da Catarina pronto? Como tava? A gente tava quase tudo. Ela tinha todas as roupinhas, tinha o bercinho, tinha a banheira. Faltava só comprar as fraldas, né? O quarto dela, a gente... Era o escritório do Sandro, a gente mudou o escritório dele de lugar. A gente invertemos, daí eu tive que quebrar uma parede. Era uma janela, eu tinha que fazer uma porta no lugar dessa janela para inverter o escritório e o quarto. Aí já tinha quebrado, já não tava com a porta ainda, né? Quando você... Não tava com a porta ainda. Daí quando eu anotei, eu coloquei o vidro, pintei. Daí agora o quarto dela é o quarto de visitas. Agora inverteu, né? Agora tá certo, agora o quarto dela... A gente no quarto de visita dele. Ficou... Teve uma fala sua durante um vídeo que foi... naquele momento eu tava levando a Catarina pro outro plano. Descreva, por favor, traduza o que foi para você. Que assim, no dia 18, isso aconteceu tudo no dia 17, né? No dia 18 de manhã, eles chamaram e liberaram todas as visitas. Até meio-dia, né? No caso, eles ficaram lá no hospital. Não sei quantas pessoas me viram, né? Naquela manhã, lá na UTI. Foi como se fosse uma despedida realmente, né? Minha. E na parte da tarde, do meio-dia até umas 2h30, foi o velório e o enterro da Catarina. Depois, umas 3h30, que foi quando enterraram ela... que fizeram, né? Um ritual Foi o pessoal da igreja, cantaram, a pastora fez uma palavra, foi muito lindo, eles tiraram foto, gravaram pra mim poder ver esse momento, né? Porque o Sandro sempre teve uma coisa certa, ele falou que eu não ia morrer, né? Por mais que tudo, né? Ele e minha mãe... Tinha essa certeza. Sim. A minha mãe falou, ela não é a hora dela. Deus já levou a Catarina, ele não vai levar minha filha. Ela sempre falava isso. E depois do enterro dela, eu comecei a apresentar melhoras na UTI. Então, eu tenho pra mim que eu levei ela e voltei. Porque até então eu tava pra morrer. E eu só comecei a melhorar depois que ela foi enterrada. Então, pra mim, eu tenho pra mim que muito eu claro levei isso. ela e voltei. Porque, né, eles ligaram, acho que 4 horas, 6 horas? 6 horas da manhã. Não, à tarde. Que ligaram pra você falando que eu tinha começado a apresentar melhoras. Não, foi na visita. Depois na visita. das Visita de despedidas, já praticamente de manhã. E daí, depois do enterro, foi certinho. Depois do horário do enterro dela, eles começaram a baixar as medicações e eu comecei a apresentar melhoras. Daí nisso, ela fez a hemodiálise. Quantas horas de hemodiálise? Não, eu entrei na hemodiálise dia 19, né? No outro dia... Gente, na mesma semana, tudo, numa sequência absurda. Porque eu tava muito inchada, eu fiquei 20 litros encharcada. De toxinas, porque os teus rins não... Nada. Ela teve que melhorar um pouco para entrar na máquina, que ela não ia aguentar. Ainda foi uma máquina diferente, ali é uma máquina lenta, né? Hemodiálise lenta. E ali você bateu um recorde. Ali eu fiquei 144 horas direto ligada na máquina de hemodiálise. 6 dias. Ficaram 24 horas em cima de mim. Até o pessoal lá da clínica, né, fala, eu bati o recorde deles até hoje, né? Espero que seja o único, porque espero que ninguém mais precise. Mas foi o recorde da máquina deles de 144 horas direto ligado.
Para filtrar o teu Pra sangue. filtrar, tiraram 20 litros de toxinas de mim. 20 Mas litros. pelos Eu tava muito medicamentos também. tudo. Medicação, soro, porque eles colocaram muito volume de soro para aumentar a minha pressão e não tava dando certo, né? Então daí, como foi muito volume, muito medicação, era muita droga, bicarbonato de sódio, eles tiveram que colocar, foi tudo máximo, fizeram de tudo, literalmente. Os médicos da UTI, eles fizeram tudo que precisavam de fazer por mim. Tudo que tava no alcance deles, eles fizeram. E daí essa máquina ajudou a filtrar o meu sangue, que eu tava explodindo. Até eu tenho uma foto que eu tava pronada, tá um lençol assim, em cima, eu ali embaixo, sabe? Eu falo, ainda bem que eles tiraram a foto, porque eu não ia acreditar. É inacreditável. Eu não ia acreditar, só deles me falando. Vocês hoje conseguem absorver dos dias um outro ritmo. Por favor, o que vocês têm a dizer para mim? Para minha equipe, para as outras pessoas que assistem, porque parece, a gente faz tanta coisa no dia e chega no final do dia e diz assim, nossa, mas eu tô indo devagar, né? Não consegui ainda tal coisa. Nossa, mas será que esse é o tempo de Deus? É um ritmo frenético do mundo, do todo, uma velocidade assim, desumana. Que visão você tem agora? Eu era muito ansiosa, eu ainda sou um pouquinho, né, confesso. Mas eu tive que aprender a ser paciente, né, no hospital. A esperar no tempo de Deus, não no meu tempo, que não é as coisas no nosso tempo. A gente não precisa acompanhar o outro. Só porque o outro conseguiu com 20 anos de idade ter aquilo, também tem que ter. Não, cada um tem o seu tempo na vida, né? E eu assim, uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas para um pouco e observa. Observa o mundo, sabe? Quando chove, não reclama da chuva. Olha que lindo a chuva, sabe? Sente aquele cheirinho da chuva. Quando tá sol, tá muito quente. Mas olha, você pode estar aqui sentindo o calor, entendeu? Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Não se comparar o tempo não todo ficar se com a comparando. rede social é muito, mas peraí, sim. mas teu cabelo tá curto, mas o da outra já tá comprido. Sim. E assim fica uma coisa doentia. Eu aprendi a não ver mais isso, porque isso deixa a gente doente. Ficar se comparando deixa a pessoa doente. A gente tem que saber que hoje a internet, ainda mais que essa inteligência artificial, só colocam o que querem ali. É igual eu falei antes, eu não vou postar eu chorando, né? E não é por uma questão de ego, É porque eu não quero deixar as pessoas que me seguem tristes por mim. Óbvio que eu posto quando eu tô mal, às vezes eu posto no story e falo, hoje eu não tô bem porque eu estou com náusea, tontura, cãibra, alguma coisa assim. Ou algum dia que você esteja de hemodiálise. saco cheio daquilo ali, mas aí tem uma noite no meio e no outro dia... Sim. É bom a gente postar porque, assim, na rede social as pessoas só postam o lado bom. Tem gente que não posta uma foto sem estar sem maquiagem. Eu era assim antes. Eu não saía de casa sem estar maquiada. E daí no hospital lá, eu tava lá daquele jeito, as pessoas me elogiavam, falavam, ai, que linda que você é. E eu tava lá do pior jeito que eu tava, mas as pessoas me elogiavam. Não sei se era só pra me agradar, né, mas enfim. Você é linda demais, meu Deus. Mas depois que eu saí do hospital, eu perdi aquela vergonha que eu tinha de ser eu mesma, sabe? Eu não tenho problema nenhum em hoje sair sem maquiagem, ou sair de uma roupa que eu acho que tá confortável pra mim. Porque eu não preciso me encaixar em nenhum lugar, porque eu sou eu mesma, né? Então as pessoas têm que ser elas mesmas, eu acho. Que a gente quer muito se encaixar, porque eu tenho que ser daquele jeito, tenho que ser linda daquele jeito. Mas às vezes a gente quer buscar uma realidade que não existe, né? É uma coisa, é um padrão que não existe. Né? Lógico que a gente tem que treinar, se alimentar, ser saudável, né? Se cuidar. A gente tem que se sentir bem, mas não fazer aquilo para se encaixar em algum lugar. Vidrado, perturbado por uma ânsia de... A gente
não pegar, quero ser aquela pessoa, a gente pega, tipo, motivação, né? Pegar motivação. Inspiração. Agora você tá conseguindo vencer tudo aí. Sim. Sempre Tem gente rosto. que passou por algo parecido, mas que não Sim. tenha conseguido voltar a falar, nem andar, nem a comer sozinho. Sim. E aí essa pessoa também não pode se sentir Sim. a pior. Não é porque eu passei e eu tô bem hoje, e às vezes a pessoa ficou com uma sequela diferente da minha, que ela é menos que eu. Não, ela também foi forte por passar por aquilo, né? Então, as batalhas, cada um tem sua luta. Eu falo, cada um tem sua cruz para carregar, né? A minha é essa, eu tô carregando, né? Então, eu acho que não dá pra gente ficar se comparando muito com o outro, porque a gente fica doente se ficar fazendo isso. Não dá. Ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Como que vocês fazem para agradecer mesmo a Deus? O cara lá de cima. O que vocês têm feito, além de vir e contar para o mundo como um testemunho vivo da glória dele, né? Da graça, do milagre. Expor, porque vocês também poderiam viver isso na bolha de vocês, no núcleo ali, né? Mais próximo, enfim. Mas como vocês têm feito para demonstrarem a satisfação de estar aqui para ele? Eu, toda manhã, todo momento, na verdade, eu agradeço. Sabe quando que você tá naquele momento assim, o que é que a gente fez? Esses dias a gente foi num parque aquático, né? Foi num parque aquático e eu tava lá no tobogã, descendo no tobogã. Aí eu falei, Deus, obrigado por eu estar vivendo esse momento. Sabe aqueles momentos bobos? Ou tipo, você tá escovando o dente, tomando um gole de água, se agradecer por aquilo. Eu acho que o melhor presente para Deus é a nossa gratidão. Não tem nada, absolutamente nada melhor para ele do que a gente ser grato. Pouco. No pouco, que é o pouco que a gente precisa, né? A gente não precisa de muito para viver. A gente busca, né? Lógico, todo mundo quer ter uma vida boa. Uma ambição saudável, enfim, né? Mas ser grato pelo pouco. Ser grato, igual eu falei, pela chuva, pelo sol. Coisinhas que a gente passa assim, a gente só reclama às vezes, né? Por que foi chover hoje? Não devia chover hoje. Porque eu me molhei com a chuva ou alguma coisa assim. Tem que ser grato, pelo menos está chovendo, né? Tem lugares que não chove há quanto tempo, né? E declarar, verbalizar, falar, pensar, sentir a gratidão. A gente é grato se poder ajudar alguma pessoa, né? Ouvir. Sim, Igual você falou que uma pessoa queria se matar e ouviu o vídeo dela e acabou mudando de ideia. Foi várias pessoas que mandou, né? Várias pessoas mandam mensagem pra ela. Salvando vidas. Eu penso assim, que eu esteja ajudando, né? De alguma forma ou de outra as pessoas. Isso é muito bom. Se pra mim já é gratificante, imagina pra Deus, né? Por ele pensar assim, ele deve pensar assim, eu fiz o certo em deixar essa menina ali, né? Então ela vai passar adiante. Eu acho que as grandezas, os milagres que acontecem não devem ficar só pra gente. A gente tem que contar. Que é coisas que Deus fez, né? E ele age em todos os momentos da nossa vida, não e te faz instrumento. Instrumento. Exatamente. Obrigada ao nosso anjinho também, a Catarina, né? Que esteve aqui com certeza durante essa conversa. Obrigada a vocês. Eu sinto gratidão por vocês. E agradeço a Deus pela oportunidade, por essa mesa, pelo nosso pódio, pela equipe, pela iluminação, por esse espaço, pelo canal do YouTube, que eu sempre digo que se Jesus estivesse na nossa era, ele não sairia com uma Bíblia debaixo do braço de casa em casa, ele abriria uma live para bilhões de pessoas para transmitir a mensagem dele. Então, que essa palavra daqui alcance muita, muita, muita gente mesmo. E também a gente precisa contar com você, que compartilhe, que talvez a pessoa não vá assistir essa conversa no dia em que você encaminhar o link, mas vai ter algum momento que o além faz chegar na pessoa, na hora que ela precisa. Obrigada. Ficarei lá, de olho agora no transplante, nos filhos que virão e tudo mais. Tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ai, quem será na próxima semana no nosso pódio, tá? Merecem ou não um troféu?